Amém. Não estou acostumada com coisa chique, tá? Ô, glória. É os dois? Entendi. Tá. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Que felicidade de estar aqui com os irmãos hoje. Glória a Deus. E que letras de louvores. Deus abençoe o ministério de louvor. Lindos louvores. O Espírito Santo falando poderosamente ao nosso coração através dos louvores. Abra sua Bíblia comigo. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos. Capítulo de número 4. Verso de número 31. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Atos, capítulo de número 4, verso de número 31. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, Atos 4, 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos, repita comigo, todos, com força, com vontade, todos, porque todos aqui, todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Você consegue dar um glória e exaltar ao Senhor por isso? Eles foram cheios do Espírito Santo com ousadia para pregar a palavra. Glória a Deus. Eu vou trazer um pouco do contexto deste capítulo para os irmãos entenderem o que é que o Espírito Santo fez naquele lugar. Amém? E depois nós vamos andando naquilo que o Espírito Santo direcionou. Mas é o seguinte, no começo do capítulo 4, nós vamos ver que Pedro e João são levados presos pelos religiosos e políticos da época de Jerusalém. E ali, por que eles são levados presos? Eles são levados presos porque eles estavam pregando sobre Jesus e a ressurreição. O texto sugere que quem levou são os saduceus, e a crença dos saduceus, que era uma vertente religiosa judaica daquela época, que não acreditava em ressurreição. E quando ouviu tal pregação, se revoltou. Então esses religiosos, com os políticos da época, reúnem Pedro e João presos, e eles são ameaçados pelo Sinédrio. Eles são ameaçados pelos políticos daquela época. O texto diz que eles retornam, eles são liberados, eles são soltos e eles chegam contando à comunidade o que aconteceu. E a gente não precisa ser um gênio para saber que eles chegaram para passar essa situação para a comunidade deles preocupados, porque eles acabaram de ser o quê? Ameaçados. E a partir do versículo 24 até o versículo de número 30, nós vamos ver essa comunidade se reunindo para orar. Nós vamos ver a oração dessa comunidade. E o interessante é que essa comunidade, ela orava todas pelo mesmo motivo, todos no mesmo objetivo, todos no mesmo propósito, orando e buscando a Deus por uma solução sobre o que tinha acabado de acontecer. E no verso 31 que nós lemos, vem a resposta dessa oração. No verso 31, enquanto eles estavam orando, o lugar em que estavam reunidos se moveu. Em outras versões vai dizer que o lugar tremeu. Você tem noção do que é um povo unido, buscando no mesmo objetivo, no mesmo propósito, e o ambiente tremer com tamanha glória de Deus? É isso que o Senhor quer fazer neste lugar. É isso que o Senhor quer fazer nesta casa. É isso que o Senhor quer fazer em você. E aí é onde a gente chega, porque o texto continua dizendo: todos foram cheios. Não é um, não é dois, não é meia dúzia, é todo mundo. Porque quando todos se unem para orar, todo mundo recebe a glória junto. Quando está todo mundo no mesmo objetivo, todo mundo recebe e avança junto, caminha junto, vence junto. A comunidade se reuniu. Foi a comunidade que foi ameaçada? Não. Quem que foi ameaçado? Pedro e João.
Mas a comunidade tomou as dores de Pedro e João. A comunidade pegou na mão de Pedro e João e começou a clamar: junto! Meu Deus, calma que eu estou só explicando passagem. Você está entendendo o que o Senhor quer falar conosco aqui hoje? Mas antes de entrar no que o Senhor nos mostrou, né, para o povo dele, sobre este versículo 31 em particular, é preciso que você entenda. Levíticos capítulo 8, versículo 23. Se você for lá, você vai ver que Deus está ensinando, instruindo Moisés, como que um sumo sacerdote deveria consagrar alguém a sacerdote. Presta atenção nisso aqui. Neste texto, você vai ver que Deus está dando a instrução para Moisés fazer o quê? Imola o cordeiro, Moisés. Pega o sangue do cordeiro, asperge sobre o altar. E com aquele sangue que foi derramado, que está no madeiro da estaca, que você usou para imolar o cordeiro, você vai pingar o sangue na orelha direita daquele que você está consagrando para sacerdote. Você vai pegar o sangue no polegar da mão direita e vai pingar o sangue no polegar do pé esquerdo, que simboliza dar autoridade para aquela pessoa ouvir a voz de Deus, aonde colocar a mão ser abençoado e aonde pisar a planta do pé, o mal sair em retirada. Aí em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, nós vamos ver que está escrito assim, que pelo sangue de Jesus, todos nós fomos instituídos reino e sacerdotes. Porque Jesus se fez cordeiro perfeito. Jesus se fez sumo sacerdote perfeito. Derramou o sangue dele na cruz, só para te dar autoridade, para me dar autoridade, para ouvir a voz de Deus, para onde colocar a mão ser abençoado e aonde pisar a planta do pé, o mal ter que sair em retirada. Essa autoridade não é para pastor só, é para todos. Agora a pergunta que eu te faço é: você está reconhecendo essa autoridade? Porque o sangue de Jesus te habilitou. Você não está entendendo? O sangue de Jesus te autorizou. O sangue de Jesus já derramou a autoridade. Só que a gente está sendo varrido pela luta, a gente está sendo varrido pela prova, a gente está sendo varrido pelo levante, porque não está entendendo o que carrega. E Deus te trouxe nessa noite, porque você tem que entender de uma vez por todas o que você carrega. E o que você carrega não é pouca coisa não, porque vem do alto, vem do céu. E o que vem do céu é grande, é profundo e é maior do que qualquer levante lá fora. E é o sangue de Jesus que te habilita. Eu nem entrei na graça ainda, daqui a pouco a gente fala pela graça. Só que eu quero trazer que existem 3 poderes que cerne a igreja. 3 poderes que cernem a vida do cristão, que nos ajuda a reconhecer essa autoridade que a gente carrega. E nesse versículo aqui, 31, está mostrando esses 3 poderes. Porque o versículo começa falando: e tendo eles orado, o poder da oração. O poder da oração. A oração tem poder. Só que você está acostumado com... Olha, Deus está falando aqui de um poder sobrenatural, de profundidade de busca na presença de Deus. Deus está falando aqui de você viver com a sua mente ligada no alto 24 horas por dia. É uma vida de relacionamento com Deus, numa pegada mais profunda. Pastor, eu não consigo orar nem 5 minutos, troca o prato. Isso não significa que você tem que estar necessariamente de joelhos às 24 horas. Você vai ter o seu tempo dentro do seu secreto, orando ao Senhor, você vai ter. Mas é no caminho do trabalho com a mente ligada no céu. É lá dentro do trabalho com a mente ligada no céu. E quando vem algum perturbado te encher, você nem vai ligar, porque sua mente não está aqui nessa terra. Está ligado lá em cima, no alto. Aí, como a gente não liga a mente no alto, a gente é varrido pela prova. É esse tipo de vida de oração que o Senhor quer. Orar e sem cessar. Como é que a gente ora sem cessar? Conversando com Deus. Eu sou doida. Tem hora que o povo acha que eu estou falando sozinha, mas eu estou falando com Deus. Conversa com Ele. Seja sincero com Ele.
se rasgue para Ele, porque a oração ela movimenta o sobrenatural. Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas na prisão, a Bíblia diz que eles oravam e cantavam. A oração desses homens quebrou os grilhões que prendiam os braços e os pés deles. A oração desses homens derrubou portas de ferro para libertar, porque a oração liberta, a oração transforma, a oração edifica, a oração renova. E a gente precisa entender a importância da oração. Meu Deus do céu. Aí nós vamos que a oração também ela tem que ser perseverante. Romanos capítulo 12, verso de número 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Sabe quando que você aprende a ter perseverança na oração? Quando você olha para a direita não tem saída, quando você olha para a esquerda não tem saída, você olha para trás não tem saída, você olha para frente não tem saída, e se abrir a boca e tentar mexer o negócio piora. A sua única alternativa é ser paciente, parar, ficar quietinho e esperar no meio da tribulação. Já está produzindo paciência, que belezinha. Aí, e a sua única ferramenta de guerra, porque se você abrir a boca piora, é dobrar o joelho no chão e perseverar, até que do alto trema o ambiente, Deus mude e transforme o contexto, o cenário. E você não levanta da oração, você não deixa o propósito enquanto o ambiente não mudar. Porque não é o ambiente que te determina, é a sua autoridade em Deus através do sangue de Jesus que determina o ambiente. Então persevera na oração. Não para de orar. Não para de buscar. E não se assusta não. Se você começou a orar, parece que a coisa piorou, que a coisa badernou. É que é assim que Deus gosta de agir. Porque quando você vai faxinar uma casa, como é que acontece? Você tem que bagunçar ela primeiro. Você tem que tirar tudo do lugar primeiro. Para procurar a sujeira escondida. É assim que Deus faz. Mas Ele já está ouvindo e respondendo a tua oração. Então não para. Persevera. Ele só está limpando a casa. Ande como anabasubri ande cantarabachai. É assim que Deus gosta de agir. E a gente precisa confiar que é a mão dele. Meu Deus do céu. Olha isso. Todos estavam reunidos. Coisa linda. Todo mundo reunido. Não era 1, 2, 3 ou 4. Ou meia dúzia de pataca furada. Era todo mundo. Sabe o que é que Deus está falando aqui? Eu ainda não tive oportunidade, mas se Deus quiser, vai preparar para nós falarmos sobre isso. Mas eu tenho uma ministração sobre o tanque de Betesda. Quem conhece a passagem de João capítulo 5, que fala da crença do tanque de Betesda, que o anjo movimentava as águas e aquele lugar era cheio de enfermos. O primeiro que fosse na água quando o anjo movimentasse era curado. Betesda no hebraico e no aramaico significa misericórdia, casa de misericórdia. Agora você concorda comigo que não era mais fácil todo mundo combinar assim, gente, é o seguinte, vamos dar a mão um pro outro aqui, todo mundo junto. Na hora que a água movimentar, todo mundo entra junto e todo mundo é curado junto. Um lugar que leva o nome de casa de misericórdia. Não era o lógico todo mundo pensar em todo mundo? Só que um lugar que era para ser casa de misericórdia, um lugar que era para ser casa de comunhão, virou lugar de disputa e competição. Porque era um puxando. O que o paralítico fala para Jesus quando ele pergunta se você quer ser curado? Não tem ninguém que me ajude. Toda vez que a água se ajuda, alguém passa na minha frente e vai. Por que é fulano que canta e não sou eu? Por que é Beltrano que prega e não sou eu? Por que é fulano que está na porta e não sou eu? Por que é ciclano que está orando, que está com as crianças, que não sou eu? A ideia aqui não é competição. A ideia aqui não é disputa. Deus está dizendo, te chamei para ser casa de comunhão, não casa de disputa. Pega na mão e vai junto. Pega na mão, libera perdão e vai junto. Deus nos chamou para ser casa de comunhão. Por que a presença se manifesta naquele lugar? Porque todos estavam reunidos num mesmo propósito. E por que eu trouxe essa mensagem? Primeiro, porque é o sangue de Jesus que habilita a autoridade através desses poderes.
Segundo, porque nós estamos falando de mesa. E mesa é comunhão. Deus te chamou para ser casa de comunhão. Não é para ficar disputando quem é que tem razão dentro de casa com a esposa ou com o marido. Pega na mão e vai junto. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Eu dei um exemplo ministerial, mas eu estou falando de casamento. Casamento é primordial também, a unidade. Deus está querendo quebrar barreiras aqui hoje, dentro do teu coração. E você vai ver onde o Espírito Santo vai nos levar. Fica aqui comigo. Porque tem algo, meu Deus, ande como na bassúbria. Oh, aleluia! Deus ouve e responde a nossa oração. Só que eu preciso que você entenda uma coisa. O sim de Deus te impulsiona. O não de Deus te protege, então não questiona. Tem coisa que você está orando, você está vindo na igreja só por causa disso. E se Deus disser não, você não sei nem se você continua seguindo Ele. Deus está dizendo para você que o não dele também é cuidado. E quando Ele diz não, é porque Ele está protegendo, Ele conhece coisas que você não conhece. Então não questiona. Falar um pouco com um jovem, com um adolescente aqui. Não deu certo o namoro, foi o não de Deus. Não questiona. Está sendo protegido. Porque se você bate cabeça com o não de Deus, vai dar ruim. Um rápido testemunho aqui. Numa época eu quis bater cabeça com o não de Deus. E quase que eu caso com um pai de santo sem saber. Então assim, Deus, você está ouvindo o melzinho na boca. Deus está olhando a intenção do coração, Ele conhece. E se Ele está dizendo que é não. Respeita. Você está entendendo? Eu não sei qual é o não. É a porta de emprego que você queria e não deu certo. Às vezes Deus tem outra porta muito melhor do que essa. E você está chorando. É Jesus apresentando uma porta nova e você ainda está chorando da que passou. Muda o foco, meu filho. Vira esse filme. Deus tem algo melhor. Se Ele disse não, é porque Ele te guardou. Entenda isso. Ele te guardou. A oração desses homens mostra 7 benefícios que trouxe para aquela comunidade. Primeiro, eles foram fortalecidos por Deus. Depois eles receberam nova alegria para o serviço. A oração uniu eles de coração e alma. Olha o poder da oração. Meu Deus. A oração, eles ficaram despreocupados com as coisas da terra. Veja bem, estar despreocupado com as coisas da terra não significa não ter responsabilidade. Então faça a sua parte e o resto descansa em Deus. É isso que o Senhor quer trazer para você através da oração. Você sabe qual é a sua parte, o que você tem que fazer. Agora descansa nele. Se você já fez, descansa nele. Eles receberam poder para anunciar a palavra e eles foram cheios com a plenitude da graça. Gente, eu estou falando aqui de uma graça plena. O que é a graça? Vou dar a diferença de graça e misericórdia. Misericórdia. O filho merece uma semana de castigo. O pai pega e dá 2 dias de castigo. Ele abrandou a consequência. Isso é misericórdia. A consequência ainda existe, mas ela é abrandada pelo pai. Agora a graça. O filho merece 7 dias, uma semana de castigo. Aí chega Jesus, né? O papai do céu, o papai. Aqui eu dando um exemplo. Você, vamos lá no shopping que eu vou comprar um presente para você. E é assim que Deus fez com a gente. Porque nós tínhamos maldição eterna e morte eterna. Nós não merecíamos nada. Nós merecíamos o castigo eterno. Aí chega Jesus e traz vida eterna e bênção eterna. A graça é esse favor imerecido. Só que a graça ela vai além disso ainda. Porque ela tem que ser plena quando ela é diária na nossa vida. Como assim? A graça é a capacidade divina, não é a tua capacidade, porque nós não conseguimos nada sozinhos. Ela é a capacidade divina dentro de você, através de você, para você e para o outro.
Então é a graça que te sustenta na tribulação. É a graça que traz alegria em meio à tristeza. É a graça que traz paz e descanso no meio do turbilhão. É a graça que direciona. É a graça que guia. É a graça que faz você levantar todos os dias. É a graça que te leva para aquele trabalho. Foi a graça que abriu aquela porta de emprego. A graça, ela está em cada detalhe, em cada respirar do nosso dia. E eu preciso viver ela plenamente. Contemplar essa graça todos os dias. Será que a gente está contemplando e vivendo ela? E praticando ela? Porque para praticar graça eu tenho que exercer gratidão. Só que às vezes é mais difícil reclamar do que agradecer. É agradecer pela porta que fechou. Sabe o que Deus está dizendo? Um novo nível espiritual Deus tem para a igreja. E quando Deus traz novo nível, junto com o novo nível é obrigatório vir maturidade. E aí a maturidade, ela vem como? Agradecendo quando está tudo errado. Você está entendendo o que é a maturidade? Porque nós temos um comportamento de filhos mimados com Deus. Eu só agradeço quando está tudo bem. E quando não está, eu começo a questionar. Por que está dando tudo errado? Meu Deus do céu. Maturidade. E não sai do patamar que está enquanto não desenvolver essa maturidade. Olha isso. Viveram e cuidaram uns dos outros. É o último benefício. Um cuidando do outro. Um se preocupando com o outro. Um orando pelo outro. Ore ao Senhor. A oração, ela muda ambientes. Só que Deus não está falando para você orar só no particular, não. Porque desse texto mostra a importância de orar como corpo. A oração, ela é eficaz no secreto. Óbvio, você tem que buscar no secreto. Mas ela é completa com o corpo. Então, quando a gente faz reunião de oração, é 5:10. Jesus tem misericórdia. Na hora que chega a oportunidade de orar, como igreja, como corpo, todo mundo chega às 7, mas às 6. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Se todo mundo... Não sei, também não fiquei observando quem chegou, quem não chegou para oração. Mas se todos que estão aqui estivessem chegado 6 horas em ponto para orar junto, 7 horas você estava pegando fogo para o culto. Não estou dizendo que você não está pegando, amém? Pelo amor de Deus, não estou aqui para julgar o culto de ninguém. Mas eu estou dizendo de um nível de ambiente que vai estremecer com a presença. Por causa de um povo, de uma comunidade que entendeu a importância de orar como corpo. Jesus, quando está ministrando a ceia, ele está mostrando a importância do corpo, gente. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. E ele está falando, permaneça unido. E o cara faz isso depois que estava todo mundo quebrando o pau, quem era o maior, quem era o menor ainda. Você está entendendo? Aí ele senta todo mundo, vamos ensinar o que é mesa de comunhão. É isso que Jesus faz. E é isso que ele faz conosco. Se a gente tem traumas A, B, C para viver como corpo, deixa Jesus tratar de dentro para fora. E a igreja, acertando ou errando com você, ela te lixa e você cresce. Então a desculpa de dizer a igreja errou comigo, eu não vou ficar, não cola. Porque ela acertando ou errando, você cresce. Ela lixa você, ela lapida você, ela molda você. Por isso que eu estou falando de maturidade. Porque quem não é maduro não aguenta. Não resiste. Não se permite ser moldado e lapidado no processo. Sabe como é que é a lapidação de um diamante? É outro diamante que lapida ele. Por isso que por que você está perguntando? Por que essa pessoa dura que vive comigo, Jesus? Por que falou tão duro assim comigo, Senhor? Mas é só assim que você vai ser lapidado. É o duro, raspando duro, até que o diamante passe. Sabe como que é a pureza de um diamante? Ele pega da ponta até... Ele atravessa a luz até a ponta e ele espalha por todas as extremidades. Quanto mais puro o diamante, a luz ela espalha por todos os lados. Se ficar um lado sem espalhar a luz, ela não tem pureza ainda. Tá sujo ainda.
Aí você está chorando porque está doendo. Você está chorando porque está duro. A caminhada está pedregosa. Você precisa ser lapidado também. Gente, eu sei que a mensagem é dura, mas é só com confronto que existe transformação. Deus te trouxe aqui para entender por que está tão dura a caminhada. E não é para morte não, é para maturidade e fortalecimento. E Deus vai derramar chuva de ousadia ainda. Você vai ver. Sabe por quê? Porque o segundo poder é o poder do Espírito Santo. Eles foram cheios do quê? Do Espírito Santo. E sabe o que o poder do Espírito Santo faz? Ele renova. Ele enche de ousadia, independente da circunstância. Veja bem, em Atos capítulo 2, vocês desculpem se eu não estou parando aqui no meio, que eu não... TDAH, acho, não sei. Então o que acontece? Em Atos capítulo 2, eles são... O Espírito Santo não é derramado, eles não são cheios? E de Atos capítulo 2 para Atos capítulo 4, não demora muito tempo. Em Atos 2, Pedro prega para 5.000 pessoas, 3.000 aceitam Jesus e são batizados. Aí depois, nos capítulos seguintes, você vai ver que ele vai para o templo, ele chega na Porta Formosa, lá um homem é curado. E aí, periodicamente, Pedro e João estão no templo pregando. E por isso eles são presos. Agora, o cara foi cheio no capítulo 2 e no capítulo 4 de novo. Mas que unção é essa que não dura? Não é que não dura. É que Deus está levando eles para um novo nível espiritual agora. Sabe por quê? Deus está dando ousadia na palavra. Os caras acabou de ser ameaçado e vai sair pregando a palavra de novo. Sabe o que é? É um povo que aprendeu que não vai pedir mais para abrandar sofrimento. Vai pedir ousadia e coragem para enfrentar o sofrimento. É diferente. É novo nível. E vamos lá, vamos ser verdadeiro. Se não é 100%, pelo menos 95% de nós viemos para a igreja para quê? Aliviar meu sofrimento, Jesus, eu não estou aguentando mais. Só que chega uma hora, papai vai te ajudar, lógico. Ele é Deus e ele é teu pai. Só que vai chegar uma hora que esse nível de relacionamento alivia. Aí fica tudo bem, eu dou aquela afastadinha. Aí alivia de novo, pelo amor de Deus. Aí fica tudo bem, eu dou aquela afastadinha. Não dá, tá raso. Deus precisa te levar para um novo nível. A aflição e a tribulação é inevitável. Ela vai acontecer até Jesus voltar. E Deus precisa te revestir de ousadia e coragem para passar pelo que for preciso. Porque daqui os discípulos vão até a morte, levando o nome de Jesus. Eles não voltam mais atemorizados. Eles são revestidos de ousadia. É novo nível espiritual. E sabe por que eu estou falando que não dá para enfrentar? Lembra que eu falei do diamante, que é o duro? Vou trazer outro exemplo para você. Amós capítulo 7, versículo 14. O profeta Amós está respondendo para Amazias, o sacerdote do reino do norte de Israel. E ele responde assim: não era profeta, não era filho de profeta. Eu sou boieiro e cultivador de sicômoro. Olha isso. Primeiro, Amós não era do reino do norte. Foi Deus que colocou ele lá para profetizar. Aí quando Amós chega, neguinho torce o bico porque Deus está usando Amós para profetizar contra Israel. E aí fica todo mundo tramando para tirar Amós de lá. Aí Amós vira e fala assim: meu filho, eu não sou profeta não. Eu não sou profeta. Meu pai não era profeta. Eu não vim dessas escolas de profeta que tinha aí com Elias, com Eliseu. Não era nem para eu estar aqui. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Eu não sou profeta. Foi Deus que me colocou aqui, então respeito que eu carrego. Se você está num posicionamento que foi Deus que te colocou, foi um direcionamento que foi Deus que te deu, serão obrigados a respeitar o que você carrega. Tiveram que engolir Amós dentro do reino do norte. E aí ele continua a resposta: sou boieiro e cultivador de sicômoro. Sabe o que é sicômoro? É um tipo de figo. É um figo que é muito comum para lá. Só que não tem valor nenhum e não dá para cultivar. Não, quer dizer, cultivar não dá para vender. Como que Deus bota alguém para ser cultivador num negócio que não tem valor, né? É Deus. Aí olha só. Esse figo
Quando você lê na Bíblia, figueira brava, é desse figo que está falando. A figueira que Zaqueu subiu é essa figueira. E sabe o que é interessante nesse figo? Que ele fica verde, verde, verde. Ele é um fruto que não amadurece. Ele vai de verde para podre. Então ele fica verde, verde. Aí chega uma hora que as vespas rondam ele. Porque quem fica relutando com o processo de maturidade de Deus, os demônios rondam mesmo. Aí o fruto apodrece. O fruto apodrece. Aí sabe o que acontece? O cultivador tem que entrar. Porque senão esse fruto não amadurece. E o cultivador que eu quero dizer aqui é Jesus na tua vida e na minha. Sabe como é que se cultiva? O cultivador sobe na figueira com uma espécie de navalha. E fere o figo. Sabe essa prova, essa luta que você está ferido? Sabe essa prova, essa luta que você está desesperado? Sabe essa prova, essa luta que você está achando que é para a morte? Foi o próprio Jesus que permitiu. Em Lucas capítulo 4, o primeiro versículo vai dizer assim, que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Quem foi que levou Jesus para o deserto? Então tem prova que é Ele que vai permitir para te moldar. Sabe o que acontece quando o figo é ferido? Aquele fruto abre. E ele libera gases que estão impedindo ele de amadurecer. Quais são os gases que estão te impedindo de amadurecer? Maledicência? Fofoca? Reclamação? Murmuração? O que é que está te impedindo de amadurecer? E eu sei que o Espírito Santo pode estar aí te direcionando em alguma coisa agora. Porque não tem como amadurecer sem liberar esses gases. E eu não vou revelar o que precisa ser liberado dentro de mim sem a prova. Porque quando está tudo bem eu não reclamo. Quando está tudo bem eu não murmuro. E quando está tudo bem eu não sou ingrato. É na hora que o calo aperta que eu vou manifestar os gases que eu tenho que liberar e deixar de praticar. Então a prova não é para te matar. É para te amadurecer. É para você largar a mão mesmo de ser boca de sandália arrebentada. Eu estou falando algo que eu vivi. E eu dou graças a Deus por isso. Que Jesus veio com a graça dele. Que eu merecia era ter degolations. Mas o Senhor foi misericórdia. Gente, nós não temos noção como nós não conseguimos ser gratos a Deus. Tá tudo bem, agradece. Não tá tudo bem, agradece também. Ele sabe de todas as coisas. Confia nele. Deixa ele renovar a sua fé. O Espírito Santo tem o poder de renovar as suas forças. Aí vem o orvalho e a chuva, que é a presença, e toca dentro do fruto. E aquele fruto começa a crescer, começa a ficar doce, começa a amadurecer, porque o que Jesus faz é de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Tem gente que precisa deixar Deus rasgar o coração. Tem gente que você precisa deixar Deus passar a navalha do teu coração hoje. Libera os gases que estão te impedindo de amadurecer e deixa a presença de Deus entrar. E aí, pastor, eu vou ficar ferida? Não, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Oséias capítulo 6, versículo 1 diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Ele vai cicatrizar a ferida. Aquele que abriu é o mesmo que fecha. Então confia e vai até o fim. Aleluia! Aleluia!
O poder do Espírito Santo nos reveste para pregar o Evangelho. Você acha que eles foram cheios em Atos 2 para rodopiar no manto? Não! Eles foram cheios para pregar o Evangelho. Em Atos 4 eles foram cheios para pregar o Evangelho. Em Atos 10 eles foram cheios para pregar o Evangelho. Em Atos 19 eles foram cheios para pregar o Evangelho. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Você foi chamado para ser carta lida por onde você passar. Sabe por que a gente quer o bônus, mas não quer a responsabilidade que vem com o bônus? Você vai ser cheio. A restauração que você vai viver no teu casamento é para restaurar outros casamentos. A cura emocional que você vai viver é para trazer cura emocional para outros. A profundidade de palavra que você vai experimentar no processo é para alimentar outros. É para pregar o Evangelho. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio, 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 cheio. É o Espírito Santo que convence você quais são os gases que você precisa liberar. É o Espírito Santo que revela. E é o Espírito Santo que vai garantir a tua vitória e a tua jornada até o final. Só não desiste agora. Terceiro poder. O poder da palavra. Olha, gente, o poder da oração, o poder do Espírito Santo e o poder da palavra. O poder da palavra é qual? É a profundidade de palavra, né? Não dá para viver de sátira de 30 segundos de internet, não. A gente precisa abrir a Biblinha, ler o versículo e só sair dele quando entender o que ele está dizendo. É maturidade. Ninguém vive as promessas de Deus sem maturidade. Deus não vai entregar bênção grande na tua mão para você perder em 3 segundos, não. Ele precisa te estruturar para você viver ela. Meu Deus. E Deus tem grandes promessas para Haribiúna. E descansa o coração, viu? Porque é só tempo para construir maturidade. Vocês vão ver quando terminar o processo do figo ferido. O que é que Deus vai fazer nesse lugar? Tem tempo novo chegando. Deus está no controle. E se tu tá com o coração amargurado e entristecido nesse culto, libera perdão agora e entra pro corpo junto. Porque você vai avançar, viver e ser cheio junto. Olha isso. A palavra, ela limpa e purifica. Agora eu quero trazer um exemplo. 1 Reis capítulo 18 vai mostrar Elias restaurando o altar. O texto vai dizer que Elias está no Monte Carmelo, enfrentando 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Aserá. E o texto vai dizer que esses homens estão lá. Vem fogo lá dos deuses dele lá. Dos demônios, né? Vem. E não vem nada. E Elias ainda chega a zombar deles, porque Elias conhece o Deus que ele serve. Olha um cara que reconhece a autoridade. E nós aqui, ai, o demônio. Pelo amor de Deus. Você está entendendo? Aí, ele pega, quando ele vai restaurar, ele faz uma coisa em particular nessa restauração. Ele pega 3 baldes de água e encharca o altar. Sabe por quê? Estudiosos daquela época e até historiadores mais próximos daquela época dizem que os sacerdotes e profetas de Baal e Aserá, eles tinham o hábito de esconder fogo estranho debaixo do altar. E aí se eles orassem e não viesse nada, olha lá o fogo lá, foi o fogo. Só que nesse dia nem fogo estranho deu jeito para eles. Porque quando Jesus quer envergonhar Satanás, ele não brinca de ser Deus, não. Aí o que acontece? Elias joga os 3 baldes. Primeiro, ninguém vai dizer que o fogo que vai vir do céu é fogo estranho embaixo do altar. Porque a água se representa aqui profundidade de palavra. E profundidade de palavra apaga fogo estranho. Profundidade de palavra apaga engano no meio do corpo. Profundidade de palavra não deixa nada que não vem do céu no meio. Porque lá no altar que Elias reconstrói, só é autorizado vir fogo do céu. Então, a profundidade de palavra apaga esses enganos no teu coração. Quem nunca leu a Bíblia e ficou, Jesus, fiz errado a minha vida inteira e não sabia.
Apagou um foguinho estranho aí, ó. Um engano aí, ó. Aí nós fica, vamos de cisterna rota, vivendo de cisterna rota. Vou na palavra de domingo, a palavra de domingo tem que durar até quarta. Ai, Jesus, Jesus, eu preciso ir na quarta. Fica assim. Sendo que Jesus é a fonte de água que jorra todo dia através da palavra. Você abrir ela. Gente, sabe o que Deus está procurando? Gente que tem sede. Isaías capítulo 44, verso de número 3. Deus usando a boca do profeta Isaías para falar: derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Uma coisa é ter fome de Deus, outra coisa é ter sede. Deus manda a gente ter fome, mas não é só fome, é fome e sede. Por quê? Fome, como que é os 3 tipos de jejum que tem na Bíblia? Só água, total, e aquele de Daniel que é o parcial. Que são vários, né? Esses 3. Aí o que acontece? Como que é, até os próprios estudiosos e até a Bíblia vai mostrar isso. Total, que é sem água e sem comida, você consegue ficar no máximo 3 dias. É o prazo máximo para você fazer um jejum total. Só com água, sem comida, 40 dias. Então com fome, como é que você fica? O estômago embrulha, você fica mal-humorado porque você está com fome. É isso. Agora, sem água, quando passa dos 3 dias, o seu corpo entra em estado de tortura e falência. Então, quando Deus está dizendo que Ele derramará água, e a água aqui é a presença do Espírito Santo, é sobre gente que está sedento. Como é que está a tua alma? Está com fome e sede? Ou não está nem com fome e sede? Porque quando se trata de pastores, mestres, evangelistas, a Bíblia diz que Deus levanta pastores, que Deus levanta mestres, que Deus levanta evangelistas. Mas quando se trata de adoradores sedentos, os verdadeiros adoradores, Ele procura. Então adoração e sede tem que partir de você. Não é quem está no altar que tem que movimentar para você sentir algo. É você que tem que ter a chama ardendo dentro do teu coração e glorificar, exaltar e buscar. Eu quero essa presença. Eu quero essa presença. Eu quero essa presença. Eu tenho sede da presença. Se eu não tiver a presença, eu vou morrer. Cadê os sedentos pela presença de Deus aqui? Cadê os sedentos? Porque o sedento, ele manifesta a sede dele. Ele manifesta a sede dele. Você está entendendo? A igreja, ela tem o seu caminho iluminado pela palavra. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Agora presta uma coisa, essa lâmpada aqui não é para iluminar 5 quilômetros à frente, não. Que ele não vai te dar o beabá todo, não. Porque quando está dizendo de lâmpada, aqui é lamparina. Aquela lamparina do tamanho da palma da mão, que acendia com azeite e iluminava cada passo aqui, ó. Então a palavra está te dando o próximo passo. Aí tem gente que vem para a igreja: eu quero entender, Senhor. E eu quero beabá até o final. Não vai ter. Porque quando Deus chama Abraão para sair daquela terra, Ele não fala o que Abraão vai passar. Ele fala: sai dessa terra. E vai para uma terra que eu te mostrarei, mas não fala qual é a terra. Não fala que ele vai passar no meio. Não fala que vai ter rixa de família no meio. Não fala nada. Só fala que tem uma promessa lá. Porque se ele fala também, você nem vai. E você precisa exercitar a tua fé. Então essa palavra te ilumina. Meu Deus. Hoje tem hora que a gente está perdido e querendo agir pela emoção. Você não vai fazer isso. Você vai dobrar o teu joelho e falar: Senhor, quantas vezes o Espírito Santo falava assim para mim: estuda sobre tal assunto, que eu preciso te mostrar um negócio lá. Eu ia estudar, falei: Jesus, eu estou fazendo tudo errado. Você está entendendo? Palavra para apagar esse fogo estranho. Porque tem hora que você está achando que é Deus e está agindo pela emoção. E ainda abre o peito para dizer a boca: é Deus, não é Deus não. É a tua emoção. A gente precisa. E outra, quem é chamado para o profético tem que tomar cuidado até para não contaminar o que Deus mostra. Porque você reage emocionalmente ao que Deus fala. Quando Elias recebe a visão, a direção de Deus lá no Monte Horebe, Deus manda ele descer, ungir cada rei de cada nação e depois chama Eliseu. Ele está tão cansado emocionalmente que ele inverte toda a ordem do que Deus fala. E vou te falar, porque tem esses enganos, sonhos.
que Deus mostra, 95% deles é sobre você, não é sobre a pessoa que você sonhou. É algo que você tem que tratar com a pessoa. Porque quando o copeiro e o padeiro sonham, é sobre eles. Quando José sonha dos feixes se dobrando, é sobre ele que ele está sonhando. Até quando os faraós sonham e os reis sonham sobre o reino deles, sobre eles. Então, dos 7 tipos de sentidos do profético, do dom de palavra de conhecimento, o único dos 7 tipos de sentido, que é o sonhar, esse sonhar, a maioria das vezes tem a ver com você e a pessoa que você sonhou, não tem nada a ver com a pessoa. E eu levo na Bíblia, que agora é outra pregação, não posso entrar tão, senão nós vamos perder o link aqui. Todos os sonhos que você vê na Bíblia sobre a pessoa. E nós temos a mania de... Eu sonhei, ó, fulano. E nós somos equivocados. Ore ao Senhor. Peça para Ele acalmar suas emoções. Descontamine. Não passe nada contaminado. Se você tem o dom, tenha responsabilidade com o seu dom. Olha, Deus está me ensinando isso. É bênção demais, gente. Se abra. Deixa Deus te ensinar. Melhor professor não existe. Melhor pai que cuida, que ensina, que corrige, não existe. Se entrega. Sem medo. E você vai ver o que você vai viver. As promessas que Deus tem para você, para tua casa, para tua história. Aleluia! Glória a Deus! A igreja ela é fortalecida, ela é preparada. E a profundidade de palavra traz o avivamento. É a palavra primeiro, depois o arrependimento. Porque eu não tenho como eu arrepender daquilo que eu não sei. Então o que acontece? Abacuque 3:2 diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O temor e o arrependimento só vem depois que eu ouvi a palavra. Então ouvi, Senhor, a tua palavra. Estou fazendo besteirinha, Jesus. Aí você teme a Ele, porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. E você vai se voltar para Ele em arrependimento. Tanto que, se você for ler o livro de Abacuque, ele é um profeta um pouco chorão. Porque ele está assim: Senhor, olha tudo que o Senhor falou de Israel. E ele está vendo o cerco da Babilônia ali em volta. Abacuque é o pré. É o pré. Então ele está olhando o cerco. Olha, eu falei, ah! Aí ele se volta: Jesus, eu ouvi a tua palavra e temi. É isso que ele está fazendo. Aí ele está falando: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Nós temos que buscar avivamento no começo, no meio e no fim. Mas você concorda comigo que é no meio que o calo aperta? Porque no começo você está assim, Deus dizendo: você vai que eu sou contigo. Eu vou, Jesus, Ele é comigo. No começo é assim. Só que quando chega no meio, aí que o calo aperta. Quando Jesus vira para os discípulos: preciso ir para a Judeia. Ele está na Galileia. Não, ele está na Judeia e tem que ir para a Galileia. Ele está na Judeia e fala: preciso ir para a Galileia. É necessário passar por Samaria. Aí os discípulos viram: porque judeu não se dá com samaritano. Era muito hostil o relacionamento. Aí Jesus fala: para chegar na Galileia, no meio tem Samaria entre os dois. Nós vai ter que passar. É um lugar que quando você entra, você está aqui doido para sair. Mas na hora que Jesus falou para eles: vamos ter que ir embora, eles não queriam sair mais. Que é assim que Deus faz. Eu não quero passar por isso, Jesus. Eu não quero ir por aí. Mas é necessário. O meio é difícil. O meio é doloroso. O frenesi da promessa já passou. Aí você só fica olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para frente, olhando para trás. Não tem solução de lado nenhum. E a única alternativa que você tem é confiar na palavra que Deus liberou. Renovar a sua fé para conseguir continuar até o final. Até a terra da promessa. Só que por isso que Abacuque falou: olha, eu ouvi a tua palavra, eu temi. Está vindo um cativeiro babilônico aí, lá no meio dos anos, Senhor. Aviva o teu povo, a tua obra. E esse daqui também é profético para os dias de hoje, esse texto. Então o que eu estou dizendo para você? Deus tem avivamento no meio. Para quem buscar. Deus tem avivamento no meio, renovo no meio, restauração no meio, fortalecimento no meio. Deus tem avivamento no meio. Busque avivamento no meio. Deus está dando um direcionamento de oração aqui. Para buscar pelo avivamento.
Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Tempo novo chegando. É virada de chave. Busque pelo avivamento. Aí ele vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. O que é notificar? Uma geração notifica para outra o avivamento. Pai, mãe, notifica o avivamento para os teus filhos. Ou você nem está avivado para poder notificar. Você precisa buscar avivamento no meio. Porque criança vê quando o ambiente está destruído, tem briga, criança sente. Mas se no meio, quando você está pensando em desistir, quando você está pensando em parar, você buscar pelo avivamento e a restauração acontecer, você já está notificando para o teu filho, Deus faz. Então não é para desistir do casamento, é para buscar pelo avivamento. Você está entendendo o que Deus está falando? Você está passando legalidade para o teu filho ou está passando avivamento para ele? Como é que o teu filho te vê dentro de casa? Você está orando? Você está lendo a Bíblia? Você está buscando ser cheio? Você está buscando os 3 poderes da vida do cristão para viver a autoridade através do sangue de Jesus? Eu não tenho filhos ainda, igreja. Tenho um sonho. Mas quando vim meus bebezinhos, eu já fico conversando com o Jorge Moore. Já imaginou nós lá nas vigílias com as crianças? Eu vejo os pastores aqui com as crianças, eles estão notificando o avivamento, gente. Quando essas crianças subirem no altar para pregar, para tocar, ei, meu pai, minha mãe, hoje eu falo isso do meu pai. É isso que elas vão fazer, notificar o avivamento. Eu não vou, sabe por quê, pastor? Estou com a criança muito novinha, traz novinha mesmo. Notifica o avivamento. Eu cresci no meio do povo orando. Eu cresci no meio do povo falando em línguas. Eu cresci no meio do povo estudando. Ei, notifica o avivamento para os adolescentes, para os teus filhos. Notifica. Porque amanhã, mas eu levava na igreja, mas ele nem te via orando dentro de casa. Dava 3 horas da manhã, se eu meio que acordasse na cama, meu pai estava assim na sala, orando. Porque eu tive uma geração que notificou o avivamento dentro de casa. Então, Deus está falando sobre uma geração que Ele vai avivar e sobre uma geração que Ele quer que se levante em avivamento para notificar. Por que as nossas crianças estão sendo tão atacadas? Por quê? Porque elas são a geração do avivamento, gente. Por que os nossos adolescentes e jovens estão sendo varridos pela batalha espiritual? Porque eles são a geração do avivamento, gente. Deixa eu falar uma coisa para você e eu vou encerrar a mensagem com isso. Existem mais de 30 profecias que foram lançadas acerca do Brasil, desde 1912, pela Europa, pelos Estados Unidos, pela Argentina, sobre o Brasil, sobre os jovens brasileiros, sobre os cristãos brasileiros, sobre você, sobre eu. Tem jovens saindo dos Estados Unidos, tem jovens saindo da Europa, vindo para o Brasil, porque diz que o avivamento, o último avivamento da terra, está profetizado no Brasil. Só que as profecias não estão falando de europeu, as profecias não estão falando de americano, as profecias estão falando que do ventre das mulheres brasileiras, Deus levantará profetas às nações. Pastora, mas meu filho está envolvido nas drogas, ele não quer saber de igreja. Profetiza. Ele é a geração do avivamento. O teu filho, a tua filha é a geração do avivamento. Há profecias que dizem que esses jovens serão limpos de toda a imoralidade e levantados para levar as nações. Para isso tem que existir a geração que notifica. Para de dar sentença de morte e profetiza a vida. Em 1912... Gunnar Wingren profetizou que de uma cidade chamada Belém seria derramado tamanho poder de Deus, que resultaria no último e mais poderoso despertar da terra. Em 1935, Braham profetizou que nas margens pobres da América do Sul surgiria um povo contra a imoralidade e que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. Wigglesworth profetizou na Austrália que ele tinha apenas gotas de um mover de milagres. O grande derramamento acontecerá no Brasil antes da vinda do Senhor. Kenneth Reagan profetizou que assim como o futebol brasileiro encantou o mundo, as nações serão abaladas pelo grande despertar que o Senhor irá levantar no
Brasil. John Walker profetizou que o Brasil lançará jovens para o grande avivamento e a igreja brasileira levará vida aos que estão espiritualmente mortos. Mike Shea declarou que a adoração é o dom redentivo do Brasil e profetizou que o Rio do Leão fluirá sobre a nação brasileira 12 vezes mais do que fluiu sobre a América. Benda Kilpatrick relatou que viu um anjo balançando a bandeira do Brasil e levando esperança aos povos da América do Sul. Ela profetizou que o Brasil foi escolhido para elevar o nome do Senhor nos últimos dias. John Kilpatrick declarou que o espírito da profecia será abundante no Brasil e que os jovens brasileiros farão milagres poderosos em nome do Senhor. Vanice Milhomes profetizou que o governo do justo irá se levantar no Brasil com majestade e poder, levando o país para um lugar de paz e prosperidade que Deus direcionou. Bob Jones viu um movimento de jovens que saía do Brasil e corria por todas as nações, levando um fogo de avivamento. Dave Robertson profetizou que o Brasil será levantado na fé para liberar sobre as nações um poderoso fluir do Espírito e que a fé será despertada em cada canto da nação brasileira. Você é a geração do avivamento. Se levanta agora, se coloque em pé. Eu não vou continuar porque são 5 páginas de profecia. Desde 1912 até 2009. É você que Ele quer. Por isso que está ferindo tanto. É você que Ele quer. É você, é você, é você, é você. É você que Ele quer. O Ministério de Louvor vai adorar o Senhor. Porque uma chuva de ousadia tem que ser derramada nessa noite sobre este lugar. Uma chuva de renovo precisa ser derramada aqui hoje. Deus vai começar a renovar. Ande como anabasubri, ande cantará manabastei. Deixa o Espírito Santo despertar o teu coração hoje. Geração do avivamento. Começa, cadê a sede de Deus? Sede, sede. Eu sei que você foi impactado. Teve gente que foi tocada com as profecias. Porque você é a geração do avivamento. É você que Ele quer.